é José Carlos, eu sou médico geriatra e hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre as zonas azuis. As zonas azuis foram descritas por um jornalista americano chamado Dan Bittner e pela primeira vez que elas surgiram, elas foi uma publicação de uma reportagem desse jornalista na revista National Geographic, mais ou menos na década de 80 do século passado. E essas zonas azuis se caracterizam pelo grande número de idosos. E quando a gente fala dos idosos das zonas azuis, a gente está falando de idosos em extremos etários. Ou seja, pessoas com mais de 90, mais de 100 anos. Assim, são lugares onde o número de centenários é muito incomum, ele é muito maior do que no mundo em geral. Então, ele chamou essas zonas de blue zones ou zonas azuis. Tem um fato interessante por trás disso, das zonas azuis, que é o porquê que elas se chamam zonas azuis. Na verdade, existia um dos pesquisadores que faziam parte do projeto de pesquisa das zonas azuis, que tinha uma caneta azul, e onde havia um lugar que tinha essa característica de um grupo grande de centenários, ele acabava marcando esse lugar como uma zona azul, com uma caneta azul. Então o nome acabou ficando zonas azuis por conta de uma coisa tão prosaica como uma marca gráfica de caneta. E a primeira zona azul que foi estudada, ela é uma pequena ilha do Japão chamada Okinawa. É uma ilha que se encontra a cerca de 400 quilômetros da costa japonesa e ela é a população dessa ilha japonesa é uma população que tem algumas diferenças de aspecto físico dos japoneses do continente ou da ilha do Japão. Eles são mais atacados, mais fortes e têm uma tonalidade de pele um pouco mais escuras. E isso já foi até motivo de uma certa discriminação desses japoneses, como se fossem pessoas que não eram reconhecidas como japoneses pelo japonês tradicional. Mas o que o Dan Bittner observou lá em Okinawa que chamou a atenção dele? Uma das coisas que chamou a atenção foi que os idosos eles eram muito ativos até idades muito avançadas. Então, assim, 100, 110 anos trabalhando, cuidando da horta, cuidando das suas coisas, mantendo uma relação de troca com os amigos e com a comunidade. Então isso chamou muito a atenção do Dan Bittner, esse aspecto, digamos assim, da preservação da atividade e como também o aspecto da relação com os amigos. Então, eles chamam isso de Moai. Moai é um grupo de amigos que normalmente se conhecem desde a infância e que passam a vida inteira juntos. Assim, na velhice, são pessoas que se aproximam umas das outras, com o sentido de ter uma convivência social, e isso também acaba sendo impulsionado pela cultura deles, porque eles dançam, tocam música, dividem refeições. E também uma coisa que é característica dos moais é que eles se ajudam entre si. Então isso é uma coisa importante. Okinawa, eles têm uma alimentação muito rica em peixes, em frutos do mar, por se tratar de uma ilha, né? Então, assim, o consumo de peixes associado ao consumo de vegetais, e muitas vezes esses vegetais são produzidos pela própria pessoa nos jardins, como eles chamam, que eles têm a sua horta,
no fundo de suas casas. Então, esse é um outro ponto que é importante nas zonas azuis, particularmente em Okinawa. O, eles têm uma expressão que se chama Hara-Hashibu. Hara-Hashibu é uma ideia de que você não deve comer até se sentir com o estômago pleno. Você deve comer até 80% da sua capacidade. E eles acreditam que isso possa ser uma coisa que te contribui para a longevidade. E eles têm alguns alimentos bastante característicos do local, particularmente vegetais. Né? Uma outra característica que é bastante significativa da ilha de Okinawa é uma expressão que eles chamam de Ikigai. E o Ikigai já está bastante divulgado na sociedade ocidental, veio até um pouco sinônimo de livros de autoajuda, esse tipo de coisa. Mas o Ikigai, particularmente, é uma expressão que significa o motivo pelo qual você acorda pela manhã. Ou o teu propósito de vida. Então, isso é uma questão que é relevante na postura desses japoneses frente à vida. Então, como a gente falou, uma vida ativa, a companhia dos amigos, uma alimentação equilibrada, com um cuidado em relação à quantidade de alimentos, uma relação profunda e contínua com a comunidade e, por fim, um propósito de vida importante que te faz realmente levantar da cama de manhã e enfrentar o cotidiano. Esses são alguns aspectos mais relevantes da ilha de Okinawa, que foi a primeira zona azul descrita e pesquisada por Dan Bittner. Então, o nosso vídeo hoje para por aqui e a gente vai falar posteriormente das outras zonas azuis. Um abraço para todos.